Você já ouviu falar da pesca maravilhosa? Está lá em Lucas 5. Eu acredito que você já se perguntou como que você pode obter uma pesca maravilhosa para a sua vida. Como que Deus pode derramar de bênçãos maravilhosas, assim como derramou sobre a vida daqueles pescadores naquele episódio. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Lá em Lucas, capítulo de número 5, a palavra fala da seguinte forma. Vamos acompanhar aqui comigo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes para que afastassem um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Aqui nós podemos observar um milagre maravilhoso que Deus fez através do seu poder. Mas como que nós conseguimos acessar esse tipo de milagre nas nossas vidas? A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa palavra é que a palavra já fala que eles haviam descido do barco e eles estavam limpando as suas redes. E muitas das vezes nós queremos ouvir palavras ao qual só massageia o nosso ego, qual venha somente trazer algo que nós gostamos. Mas na verdade a palavra de Deus ela vem para nos confrontar, ela vem para nos mostrar os erros que está dentro de nós e para que nós venhamos ser balizados por ela. Nós temos que ser aprumados pela palavra de Deus. Então, é ela que vai sempre nos confrontar. Se nós não estamos de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus sempre vai nos confrontar. Então, é impossível você viver o sobrenatural de Deus, é impossível você viver milagres extraordinários se você não está aprumado com a palavra de Deus. Essa é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela sempre vem nos confrontar. E a grande lição que nós tiramos aqui nesses primeiros versículos é que eles desceram do barco e estavam limpando as suas redes. E muitas das vezes nós vemos inúmeras pessoas com um ego tão inflado que parece que estão sobre um barco, nem sobre um barco estão, elas estão sobre um navio do orgulho, o navio da arrogância. Ninguém está tão certo quanto ele e às vezes nós precisamos descer. Simplesmente isso. Deus quer que nós desçamos. Deus quer que nós venhamos a nos humilhar. Por quê? Porque aquele que é exaltado, Deus pode abater. Porém, aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, ele pode ser muito bem exaltado. É o que a palavra nos diz lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 10. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor e ele vos exaltará. Então a palavra não somente nos confronta, como também vem nos direcionar. Ela vai consolar a nossa alma, vai tranquilizar o nosso coração e também vai nos dar a direção de que nós devemos seguir. Isso é importante. Então, primeiro nós temos que descer. Nós temos que estar num degrau da humildade para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor. E o segundo passo é o quê? Aquilo que os discípulos estavam fazendo ali, aquilo que Pedro estava fazendo com os seus sócios ali, é limpar as redes. E o que eu interpreto como limpar as redes? É nós se livrar de todo o embaraço do pecado, né? Às vezes as nossas redes estão suja de pecado, suja de murmuração, suja de diversas coisas que não agradam ao Senhor. E às vezes nós estamos querendo requerer de Deus algo sobre a nossa vida, uma pesca tão grande, uma pesca tão maravilhosa, uma bênção tão inestimável, mas as nossas redes ainda permanecem sujas. E como que nós vamos lançar essas redes sujas? Será que nós vamos pescar alguma coisa lançando sobre o mar as redes totalmente sujas? É claro que não. Nós temos que uma vez mais estar balizado pela palavra de Deus e com as redes limpas. Então é isso que nós aprendemos nessa palavra. Os discípulos naquele momento, eles tinham descido, eles tinham limpado as redes e eles estavam preparados para ouvir a palavra do mestre e depois lançar a rede sobre essa palavra. Outro ponto é no versículo de número 3, onde Jesus fala com Simão e pede para que ele pudesse estar utilizando o barco para pregar aquele sermão, né? A multidão apertava Jesus e ele pede então para Simão para entrar dentro do barco e pede para Simão afastar o barco um pouco das margens. E aqui é outra lição que nós aprendemos. Nós aprendemos que para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, muitas das vezes nós precisamos abrir mão de estar muito conectado com a terra. E isso quer dizer o quê? Às vezes nós estamos tão conectados com aquilo que é da terra e esquecemos daquilo que é do céu. Colossenses 3:2 vai falar exatamente sobre isso. Pensais, pois, não nas coisas da terra, mas
sim das coisas do alto, as coisas do céu. É isso que Deus está falando conosco através desse sermão ali, através dessa passagem ali. É que muitas das vezes nós temos que desconectar um pouquinho da terra para nos conectar ao céu, para nós viver o sobrenatural. Irmãos, quão maravilhoso era para aquelas pessoas estar ouvindo Jesus ali. Elas estavam às margens, Jesus estava no barco, e quão magnífico era ouvir a palavra de Deus diretamente da boca de Jesus. Mas mais magnífico ainda do que isso era estar com Jesus no barco. Isso que Pedro vivenciou, porque ele tinha limpado as redes, porque ele tinha descido e limpado as redes. E naquele momento ele estava não somente ou só ouvindo Jesus, mas ele estava com Jesus no barco. E daí você, nesse momento de reflexão, você tem limpado as tuas redes, você já desceu, já limpou as redes e você já está apto a convidar Jesus a entrar no seu barco? Porque somente ouvir a palavra não adianta. Você tem que convidar Jesus para entrar no seu barco. Extraordinária experiência é ter Jesus dentro do seu barco. E no versículo de número 5, Jesus fala para Pedro para que eles pudessem ir até o mar alto e lançar novamente as redes. E Pedro fala: Jesus, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aqui está outro ponto muito importante. Quem está com as redes sujas nunca vai estar apto para lançar essas redes. Por quê? Porque o pecado acusa. Cada vez que você sentir que é o momento de você lançar as redes, mas você olhar para si e as suas redes estão sujas, essa sujeira, né, que é o pecado, ela vai sempre estar ali martelando na sua mente. Se você não lavou as redes diante de Deus, se você não desceu ainda, com certeza você não vai estar apto para lançar essas redes. Por quê? Porque o pecado, através do pecado, o inimigo das nossas almas, ele vem a nos acusar. Então nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus para que nós possamos manter a nossa rede limpa. E isso tem que ser diariamente. Apesar de que nós não venhamos levar uma vida dissoluta, uma vida de pecado, mas sempre nós temos que estar confessando as nossas fraquezas mediante ao Senhor, para que nós possamos manter as nossas redes limpas. Dessa forma não tem como o inimigo acusar a nossa alma. E essa frustração de você estar com as redes sujas pode anular a sua fé. Então mantenha as tuas redes limpas. E outro ponto aqui, irmãos, que nós observamos, Pedro, ele pôde muito bem lançar as redes porque ele estava limpo e porque ele tinha descido, né? Como eu falei lá na introdução, muitas das vezes nós estamos num pedestal, nem é um barco, é um navio enorme que de orgulho e de arrogância, e nós começamos a observar que nesse momento, se Pedro tivesse dado lugar à arrogância, talvez ele falasse: eu entendo de pesca, eu pesquei a noite toda e não adianta, nem sobre a tua palavra eu vou jogar essas redes, porque não adianta, eu entendo de pesca, eu sei das circunstâncias. Então não deixe que o orgulho pegue e tome conta de você. Lance as suas redes, desça desse orgulho, não deixe que o orgulho tome conta do seu coração, desça desse navio do orgulho e da arrogância e entenda que isso pode atrapalhar o agir de Deus. Seja como Pedro, por mais que ele entendia de pesca, ele desceu, ele limpou as redes, e quando o mestre deu a palavra de ordem, ele disse: olha, mestre, nós lançamos as redes a noite toda, não pegamos nada, mas agora eu vou lançar sobre a tua palavra. Não deixe que a arrogância e o orgulho venha anular a sua fé na palavra de Jesus. A confiança em Jesus quer dizer que você, mesmo frustrado, mesmo na adversidade, mesmo as circunstâncias sendo controversas, aquilo que você deseja, você vai lançar pela fé. Você vai lançar a rede pela fé. Saiba, aqui você não precisa de razão, você não precisa de emoção. Você carece de fé para lançar as redes no momento oportuno, quando Jesus falar que você está apto para lançar essas redes. As suas redes têm que estar limpas. Você tem que ter descido, e você não pode deixar que o orgulho tome conta do seu coração, e lance as redes crendo na palavra do mestre, para que você possa ter essa colheita. Recapitulando tudo o que eu falei, nós precisamos descer, nós precisamos limpar as redes. E nós precisamos acreditar, mesmo frustrado em meio às circunstâncias, nós precisamos crer. Quando nós estivermos descido, se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, em um momento oportuno Ele nos exaltará. Nesse momento oportuno eu vou estar preparado com as minhas redes limpas para lançá-las ao mar, e eu verei a glória de Deus, porque Ele proverá as minhas necessidades. É isso que você tem que pensar, é nisso que você tem que acreditar. Fique com essa palavra e Deus abençoe o teu coração. Nesse momento que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir e também compartilhar com alguém. E comenta aqui embaixo se essa palavra falou com você de alguma forma. Fique com Deus e até o próximo vídeo.